E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos secretos que tentaram apagar da internet. Então assista rápido antes que deletem. Roda a vinheta! Muitas pessoas vêm discutindo ao longo de diversos anos a possível existência de vida fora da Terra. E inclusive algumas defendem que estes extraterrestres já fizeram algumas visitas ao nosso planeta. Talvez todos estejam errados, ou talvez não. Um dia em uma cidade da Austrália, todas as pessoas que estavam andando pela rodovia tiveram a mesma visão. Uma espécie de nuvem preta no céu que estava completamente instável. Os habitantes da região gravaram e fotografaram de vários locais diferentes isto que afirmaram se parecer com um OVNI, que estava se desmaterializando e reaparecendo diante dos seus olhos. Nas mídias sociais, diversos vídeos foram publicados por internautas que nunca tinham se encontrado antes, todos com esta mesma imagem. Os internautas que fizeram os vídeos alegaram nunca ter visto nada assim antes, e no dia seguinte esta coisa voltou para sua segunda aparição em terras australianas. Este surgimento aconteceu em meados de 2017 e desde então nunca mais surgiram relatos desta nuvem esquisita. Uma nave alienígena ou algum tipo de teste militar? Ou simplesmente edição de vídeo? Qual a sua opinião? Dá uma olhada nessa jogada. Nada demais, né? Um treino de basquete igual aos vários que acontecem nos Estados Unidos todos os anos. O negócio fica estranho quando observamos melhor a mão desse jogador. Se aproximarmos e vermos em câmera lenta, conseguimos perceber que ao pegar a bola, os dedos dele aumentam de tamanho e envolvem todo o objeto. Como isso é possível? E para ajudar a sustentar a teoria, depois do lance, ele ainda coloca a mão sem nenhum motivo aparente nas costas, como se estivesse tentando evitar que as pessoas vissem alguma coisa. Qual seria a explicação para esse fenômeno? Seria esse um jogador reptiliano? Para quem não sabe, existe uma teoria de que uma raça alienígena habita a Terra e para viver entre os humanos eles usam sua capacidade de mudar de forma e não serem reconhecidos. Bom, ou é isso, esse cara deve fazer parte dos X-Men. A data de 26 de novembro de 1977, sem dúvidas, marcou a vida de todos os ingleses que estavam assistindo o jornal apresentado por Andrew Gardner, que foi interrompido subitamente para que uma mensagem nada comum fosse transmitida. Quando ela iniciou, a tela da televisão começou a chiar e uma voz distorcida apareceu, se identificando como Vrillon, um representante do Comando Galáctico Ashta. Segundo a própria voz, ele seria um extraterrestre que estava em busca de paz e sabedoria, além de ter o intuito de trazer um aviso sobre o destino da raça humana. No decorrer da mensagem, Vrillon ainda afirma que todas as armas terrestres usadas para o mal devem ser removidas e que o tempo de conflito já acabou, que chegou a hora de avançarmos para os estágios mais altos de nossa evolução. O representante do Comando Galáctico Ashta ainda afirmou que todos estão preocupados com o caminho dos humanos em direção à luz, que fariam o melhor para poder ajudar nisso. Depois dessa fala, a transmissão voltou ao normal e muitos telespectadores começaram a relatar ter ouvido exatamente a mesma coisa. No entanto, não sabemos se essa realmente foi uma mensagem enviada por algum ser de outro planeta ou apenas uma brincadeira de mau gosto. Que os japoneses manjam das tecnologias todo mundo sabe, mas um vídeo dos anos 80 mostra que eles sabem muito mais do que a gente imagina. Uma gravação vazada mostra um soldado de alta patente do exército japonês vestindo um traje de tecnologia refletora, que quando acionado faz com que o homem fique praticamente invisível. Na época o vídeo foi retirado da internet, mas algumas pessoas tinham feito cópias dele em CDs e o vídeo sempre voltava para a web. A tecnologia meio Harry Potter meio Predador foi dada como impossível, mas recentemente algo parecido foi desenvolvido por engenheiros e está sendo estudado para se transformar em tecnologia militar. Será que a alta patente japonesa está com roupas invisíveis há anos e a gente não sabe?
Em 2013, uma capa que fica praticamente invisível foi desenvolvida pela Universidade de Tóquio, deixando todo mundo de boca aberta. Tudo isso vindo do Japão, o que talvez seja uma prova de que eles já dominam essa tecnologia há muito mais tempo do que a gente imagina. Entre a França e a Suíça existe o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o CERN, um dos maiores institutos científicos do mundo, e é nesse espaço que um vídeo bem estranho foi gravado. Em uma noite, por volta das 23h30, um rapaz que estava em um prédio do CERN percebeu uma movimentação esquisita e logo flagrou um grupo de pessoas encapuzadas vestindo roupas longas se reunindo próximo da estátua de Shiva e aparentemente realizando uma espécie de ritual, onde uma das pessoas se deita e a outra parece fazer um movimento brusco sobre o corpo deitado, que assusta o cinegrafista amador. Tudo é muito bizarro. A CERN tenta apagar esse vídeo há anos, mas de tempos em tempos algum usuário do YouTube sempre reposta. O centro já lançou uma nota dizendo que tudo não passava de uma brincadeira dos estudantes que passam por lá. Mas que brincadeira sombria é essa, não acha? Não é só na gringa que as coisas estranhas acontecem. No interior de São Paulo, mais especificamente próximo à cidade de Bauru, um grupo de amigos estava dirigindo pela rodovia, quando um deles avistou um objeto diferente sobrevoando o local. Ele pede para o motorista parar o carro para filmar algo que parecia uma espaçonave entre as nuvens. O objeto circular faz uma manobra entre as nuvens por vários segundos. Realmente é esquisito. E depois de um tempo parece que se desmaterializa emitindo uma luz muito forte que vai caindo em direção ao chão, no meio da mata. Muita gente pode achar que é montagem, mas o vídeo foi levado para alguns especialistas que disseram ter ficado pasmos com a gravação, e algumas coisas reforçam a autenticidade da filmagem. A primeira é que naquela região já foram constatadas aparições parecidas com essa em 1996, por Jorge Neri, pesquisador do Instituto de Astronomia. Outra suposta prova é que meses atrás, cerca de 4 pessoas relataram ter visto luzes estranhas rodeando a zona rural da cidade. Por fim, um tremor foi sentido pela população de Bauru em uma data próxima da gravação. Tudo isso além da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ter se negado a comentar o caso. Bom, muito esquisito. A Rússia é um dos países mais misteriosos do mundo e muita coisa louca acontece por lá. Como é o maior país do mundo, existem muitas áreas rurais afastadas das grandes cidades. E foi numa dessas áreas que um grupo de turistas americanos decidiu passear e entraram num lugar aparentemente abandonado para explorar. Mas quando menos esperavam, eles viram que não estavam sozinhos. O grupo flagrou algumas pessoas paradas no meio do nada, vestindo máscaras brancas que cobriam totalmente seus rostos, aparentemente tomando conta do local. E daí várias perguntas surgem a partir dessas imagens. Quem são essas pessoas? Por que estavam ali com os rostos cobertos e o que elas estariam protegendo? Para a infelicidade do governo russo, que nunca se pronunciou sobre o assunto, os turistas saíram de lá com as imagens e publicaram em um fórum. Pouco se sabe sobre o assunto, como se nunca tivesse acontecido. Será que essas pessoas formam algum tipo de sociedade alternativa ou uma gangue local? A única informação que se tem é que a gravação foi feita aos arredores de Vologda, uma cidadezinha minúscula rodeada de fábricas e indústrias abandonadas que chamam a atenção de vários exploradores. Velho, imagina que você está curtindo as férias e percebe um grupo de mascarados te vigiando? Sinistro. Muita coisa sobre os ETs são só especulações, mas e quando um ex-engenheiro espacial decide expor tudo em um vídeo? É o caso de Boyd Bushman, que trabalhou na Área 51 e é ex-funcionário da Lockheed Martin, uma importante empresa aeroespacial, que depois de se aposentar, ele decidiu gravar um vídeo contando e mostrando algumas coisas que viu por lá. O senhor mostra fotos de OVNIs feitas pela agência e descreve imagem por imagem, como quando, onde e em quais condições elas foram tiradas. Ele descreve algumas naves com luzes, fala sobre as que têm ou não rodas, janelas, etc. Ou seja, um relatório completo das coisas flagradas pela Lockheed. Garantindo que as imagens são reais, ele saca uma fotografia tirada com a própria câmera em 1986 de um ET, de 1,5 metro de altura,
e diz que os dois foram encontrados numa determinada ocasião, mas que 18 deles já foram registrados. O mais estranho dessa história toda é que Boyd veio a falecer poucas semanas depois, e desde então, nenhuma autoridade americana comentou o caso. Tem gente que diz que o senhorzinho já estava gaga, mas depois da sua morte repentina, o acervo do engenheiro misteriosamente se perdeu por conta de um incêndio. Este homem e sua banda estavam se apresentando na Rússia em um show para a elite desse país, até que algo fora do normal aconteceu. Em seus relatos, ele afirma que era uma apresentação normal, até que as luzes do local se apagaram e a banda percebeu que os olhos de grande parte da plateia estavam brilhando. Veja em câmera lenta. Foi muito assustador, disse o integrante da banda, que saiu o mais rápido possível do local do show, horrorizado com o que tinha visto. Várias testemunhas presentes no local afirmaram terem visto a mesma coisa. Inclusive, as gravações flagraram estes ricaços com seus olhos brilhando no escuro, e isso fez com que diversas teorias fossem criadas. Algumas delas dizendo que a elite russa seria formada grande parte por alienígenas ou seres reptilianos. Outras afirmam que este grupo seria formado por vampiros, mas depois de muitas discussões, uma teoria começou a predominar e se destacar. Ela é tão bizarra e aterrorizante quanto as outras, e diz que estas pessoas poderosas estariam realizando experimentos biológicos para se manterem jovens para sempre. Outra garota relatou o que viu e disse que não conseguia entender, mas que foi horrível. Será que algumas dessas teorias está correta? Ou existe coisa capaz de deixar vários membros da elite russa com os olhos brilhando no escuro? Desde 1872, todos os anos, uma série de homens extremamente importantes e influentes dos Estados Unidos se reúnem para um ritual que chamou muita atenção e se tornou motivo para a criação de diversas teorias. Os representantes do grupo Bohemian Groove afirmam na mídia que este grupo, que inclui ex-presidentes dos Estados Unidos, músicos, barões do petróleo, políticos influentes e pessoas de muito poder, se reúne apenas com o intuito de acampar e participar de atividades como concertos, peças de teatros e palestras. O que parece bastante estranho. Entretanto, imagens gravadas nos anos 2000 mostram algo completamente diferente disso. Um ritual que ficou conhecido como Cremation of Care, onde os participantes desse seleto grupo se vestem com togas e capuzes, seguram tochas e queimam a gravura de uma pessoa diante de uma estátua de coruja bem bizarra com mais de 12 metros de altura. Nas imagens podemos ver estes homens sendo chamados de tolo por esta coruja, e logo em seguida podemos vê-la sendo saudada por eles, que buscam conselhos e respostas. Segundo os teóricos, esse seria um ritual Illuminati, sim, do grupo de pessoas que querem dominar o mundo. Algo muito bizarro. Os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo e, segundo muitos, escondem várias informações sobre tecnologia e aparições extraterrestres. O que se fortalece ainda mais depois da descoberta da Área 51, que foi negada pelo governo por anos. No estado do Arizona, que faz divisa com Nevada, uma pessoa começou a ouvir uns barulhos vindos do céu e decidiu gravar achando que era um avião voando muito baixo. Quando capturou as imagens, não só de um objeto voador diferente, como também dois caças que pareciam estar escoltando a nave redonda. Os caças supersônicos são aeronaves de uso exclusivo do exército e não se sabe se o terceiro objeto era um teste de um novo modelo de avião da própria Força Aérea ou algo que não seria desse planeta. Mas seja lá como for, ele não deveria ter sido gravado. Fato é que as imagens surgiram em 2011 e foram apagadas da internet, mas retornaram em 2014 e desde então vivem sendo publicadas e deletadas sem maiores explicações.
A Área 51 é uma base militar cujo objetivo até hoje nunca foi divulgado, e o reconhecimento que a base existe foi feito apenas em 2005, apesar do local funcionar desde 1955. Testes de aeronaves e novas tecnologias já foram flagrados próximo do local, e muita gente acredita que é lá onde os arquivos secretos de aparições extraterrestres são guardados. O que aconteceu na cidade de Oakville, Washington, certamente vai fazer você começar a pensar sobre algumas teorias que vêm sendo criadas ao longo dos últimos anos. Até hoje, o fato que aconteceu em agosto de 1994 permanece sem muitas respostas por parte das autoridades. Uma estranha nuvem cobriu as casas da cidade e a população relatou que era como se pedras de gelo estivessem caindo. No entanto, quando pegaram estes supostos granizos, perceberam que na verdade ele não era sólido, mas tinha uma textura com uma gelatina transparente. O assunto começou a ganhar ainda mais mídia quando diversas pessoas precisaram comparecer ao hospital da cidade após essa chuva, todas elas com os mesmos sintomas e sem nenhuma resposta. Qual a razão dessa enfermidade não identificada? Alguns dias depois, outra tempestade de gelatina tomou a cidade e uma nova onda de doentes surgiu nos hospitais. Com isso, alguns pesquisadores começaram a tentar descobrir se existia alguma ligação entre a chuva bizarra e esta doença. Dentre as coisas que eles conseguiram descobrir, a informação que foi divulgada é que a chuva atingiu apenas um seleto grupo de pessoas, o que fez com que muitos habitantes acreditassem que aquilo podia ser algum tipo de experimento do governo. Infelizmente, as autoridades não divulgaram maiores informações sobre este acontecimento, e tudo que sobrou foram uma série de suposições sobre o que pode ter acontecido ali, e o sentimento de que tudo foi muito estranho. Este vídeo, divulgado por um canal no YouTube, certamente vai contra tudo que o governo quer que você saiba, pois ele mostra como é realmente possível tornar objetos invisíveis, e além disso, como fazer isso pode ser fácil. Em um primeiro momento, o youtuber mergulha um tubo de ensaio em um copo com água normal. Nada acontece. Logo em seguida, ele troca a água por óleo vegetal e prova que certos líquidos têm o poder de curvar a luz que existe ao redor e fazer com que algo visível desapareça bem na sua frente. Como esse tubo, que ora pode ser visto e alguns movimentos depois some completamente dentro do copo, o princípio que está sendo utilizado por governos para desenvolverem uma espécie de camuflagem para pessoas e aeronaves, se é que ela já não existe, é a mesma usando a distorção da luz que alguns líquidos podem proporcionar. Para provar que a sua teoria realmente é verdadeira, o youtuber retira o tubo que estava invisível dentro do copo e logo em seguida retira outro tubo que havia sido colocado lá dentro antes de todo o experimento ser feito, e isso permaneceu ali sem que ninguém percebesse. Conhecimento secreto ou truque? Você decide. Em países da América do Norte é muito normal conviver com a existência de neve ao longo de todo o rigoroso inverno. Entretanto, um homem percebeu que algo estava esquisito na neve que estava caindo em um determinado dia. Ele foi até o lado de fora da sua casa, pegou um pouco dessa neve e tentou derreter com isqueiro, mas a chama não conseguiu fazer com que ela se tornasse líquida. Depois, o cara foi até a rua, pegou mais um punhado e tentou derreter no fogão da sua casa, e novamente ela se manteve intacta, o que fez com que o cara pensasse que ela era feita de alguma substância artificial, que foi criada para não derreter. Algumas pessoas acreditam nessa ideia e que isso pode ser algum tipo de experimento governamental para controlar o clima. O que você acha dessa possibilidade? Todo ano, vários relatos de OVNIs são constatados, mas poucos são reais e geralmente não são muito divulgados. Por isso, talvez você nunca tenha ouvido falar de Stan Romanek, um homem que diz ter mais de 190 evidências de contato com extraterrestres. Os contatos com o americano começaram em 2000 e ele passou a juntar uma série de provas da existência dos seres de outro planeta. Um dos vídeos mais famosos de Stan é de um ET espiando sua casa pela janela. E mais tarde, aparentemente, o mesmo ser aparece dentro da casa do homem, que também filmou tudo. Oh my God, what's it doing?
Oh my God, I can't believe it. Ele disse que os contatos começaram quando ele percebeu que algo no céu fazia o mesmo percurso que seu carro. E depois passou a ouvir algumas vozes tentando contato. E foi aí que Stan passou a reunir várias imagens, até de uma filha híbrida que ele diz ter. O caso se tornou um documentário por ser conhecido como o caso mais bem documentado de ufologia do mundo. Logo depois de ter ido para programa de TV, saído em jornais e revistas do mundo todo, em 2014 Romanek foi preso acusado de ter fotos de menores em seu computador, e a punição, além da cadeia, foi um pouco diferente. Ele é proibido de mexer em qualquer computador que não seja monitorado pelo governo e, claro, proibido de usar a internet pelo resto da vida. Muito estranho, pois seria uma forma perfeita de calar uma pessoa que diz ter todas as provas sobre os alienígenas. Você já ouviu falar no povo das sombras? Uma americana que estava fazendo um vídeo de seu cachorro percebeu que ele estava olhando fixamente para um local escuro. Ao prestar atenção, ela enxerga uma sombra esquisita que parece estar os observando. Just a peaceful night here. Get ready to go to bed myself. What is that? What? Oh, God! O mais bizarro é que quando a garota se assusta, a mancha negra some, como se soubesse que a estavam vendo. Muitos estudiosos do paranormal acreditam que esse vídeo se trata do povo das sombras, além da conta que existem seres em formato de sombra, estando presentes em várias religiões e folclores no mundo todo. Em 2001, um estudioso paranormal chegou até a publicar um livro narrando as histórias e as principais aparições desses seres no nosso plano. A existência real dessa lenda seria a principal justificativa de frequentemente crianças no mundo todo fazerem desenho de figuras todas escuras, sem saberem explicar quem são, além dos vários relatos mundo afora. Um vídeo que circula na internet desde muito tempo atrás carrega um mistério gigantesco consigo. Ele seria o relato da missão Apollo 20, supostamente enviado à Lua em 1976, atrás de vestígios extraterrestres localizados no lado oculto. Oficialmente, a NASA diz ter enviado a última nave da missão Apollo, a de número 17, em 1972 e cancelado a decolagem das próximas 3 Apolos. Acontece que em 2007 surgiu um ex-astronauta chamado William Rayleigh, que garantiu ter participado da missão secreta Apollo 20 com o propósito de investigar um objeto desconhecido que havia sido capturado pelas Apolos anteriores e que parecia o corpo de um avião sem asas. A NASA logo tratou de lançar outras espaçonaves tripuladas para checar o tal objeto que estava no lado oculto da Lua, e as gravações que surgiram depois desse episódio foram essas. Além de estruturas metálicas, o corpo de um ser feminino, aparentemente híbrido de alienígena e humano, foi encontrado pelos astronautas e estava aparentemente no estado de coma. O vídeo é encontrado até hoje em fóruns e já virou até documentário. A NASA, por sua vez, nunca se pronunciou sobre o caso. Estão escondendo algo de nós ou essas filmagens são uma brincadeira de mau gosto? Bom, você decide. Existem muitas teorias que um pequeno grupo de pessoas muito poderosas controla o mundo secretamente. Eles ficaram conhecidos como Illuminatis. Sabendo disso, alguns anos atrás, um grupo de professores lançaram uma espécie de estudo que diz haver uma grande possibilidade de que, através da tecnologia, um grupo de chefões manipularem o clima, simularem tragédias naturais e até mesmo criar falsas aparições divinas através de hologramas a fim de controlar a população e instaurar o que chamaram de uma nova ordem mundial. Esse plano macabro ganhou o apelido de Projeto Bluebeam, que significa raio azul em inglês. Nele, vários satélites teriam sido enviados ao espaço e projetariam no céu imagens de divindades como Jesus, Buda, Krishna, de acordo com a região do mundo. Algumas provas desse projeto foram reunidas, como essa imagem da Nossa Senhora vista no céu da Venezuela em 2017, a imagem de Buda nos céus da Índia
sons totalmente esquisitos como de trombetas flagrados em vários lugares do mundo uma cidade flutuando no céu da China e por aí vai. Se a tecnologia dos hologramas já é excelente para a indústria do entretenimento, imagina para os donos do mundo que têm dinheiro infinito. Bom, sem dúvida essa é uma teoria bem bizarra e difícil de acreditar. Ou não. Um advogado e jornalista de Washington chamado Andrew Basiago declarou que participou de missões secretas que envolviam nada mais nada menos que teletransporte e viagens no tempo. O jornalista escreveu sobre suas experiências e disse que quando ainda era criança, participou de um experimento que envolvia teletransporte na década de 70, realizada pela DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, nos Estados Unidos. Com base nessa tecnologia, Basiago divulgou informações sobre visitas a Marte e encontros com chefes de estado como Barack Obama lá no planeta vermelho, quando ainda eram jovens. A vida em Marte sempre foi especulada e várias fotos da NASA circulam pela internet com imagens inexplicáveis como seres humanoides e sarcófagos bem parecidos com os que a gente conhece no Egito. Os relatos continuam quando o homem fala sobre viagem para o passado e diz que esse é ele em 1863, na época de Abraham Lincoln. Além disso, também teria ido para o futuro, nos anos de 2028 e 2045. Teve uma galera chamando esse cara de maluco, mas o fato é que a DARPA teve a preocupação de negar essas informações através de uma nota oficial, o que Basiago diz em suas palestras pelo mundo afora ser a maior das provas de que tudo é verdade. Um astronauta russo em uma missão no espaço levou um susto ao perceber que em sua cápsula espacial havia um buraco, claramente feito por alguém e num lugar estrategicamente escondido. Ele fazia lives do seu dia a dia e tudo foi exposto na internet, porém o viajante cósmico não fazia ideia do que isso ia causar aqui na Terra. Os governos americanos e russos se uniram para fazer uma investigação pesada sobre como o buraco apareceu no veículo e quem teria feito. Se foi algum tipo de sabotagem, qual era o real motivo? Felizmente, o buraco não parece ter danificado a espaçonave e o astronauta pôde continuar sua missão tranquilamente. Porém, seu vídeo foi prontamente deletado, pois não se sabe como uma nave foi lançada com um defeito tão grande ao espaço, já que os testes e a averiguação são feitas de forma bem rigorosa. Por isso surgiu um boato de que, na verdade, o dano teria sido feito enquanto a nave já estava em órbita. Um ex-funcionário de departamento de registros da NASA divulgou anonimamente uma suposta gravação de uma das viagens que os americanos fizeram à Lua. Primeiro o vídeo mostra os equipamentos e um dos astronautas presentes. Depois, quando um campo aberto cheio de rochas é filmado, algo aparece se movimentar no fundo e, ao perceber a presença dos terrestres, se encolhe no chão, como se estivesse observando aquela movimentação estranha. Ao notar o ser que claramente não pertencia à equipe, a pessoa que filmava fica apavorada, alertando os companheiros e encerra a gravação logo em seguida. Será que fizeram contato com ele? Não temos resposta para essa pergunta, mas fato é, se o vídeo for verdadeiro, esse com certeza é um que a NASA gostaria de excluir da internet. Um homem que se denomina Dr. Jonathan Reed afirma conseguir se teletransportar usando um bracelete que pertenceu a um extraterrestre. Ele disse que conseguiu o acessório depois que um ET fez contato de terceiro grau com ele. O próprio Dr. Reed fez um vídeo há alguns anos atrás explicando sobre o episódio sobrenatural e demonstrando como o bracelete funciona na prática. Quando aciona o dispositivo, ele aparentemente se sente desconfortável. Uma luz muito forte começa a emanar sobre o lugar e ele some, retornando alguns minutos depois.
O vídeo chamou a atenção de muita gente, pois os recursos de edição de vídeos eram escassos e caros naquela época, o que deu certa credibilidade ao homem. Fato é que depois de poucas aparições, Jonathan Reed simplesmente sumiu do mapa e nunca mais apareceu. Os seus vídeos foram proibidos de passar em várias emissoras de televisão sem revelarem um motivo, algo muito estranho. Conforme os anos passam, alguns arquivos até então secretos passam a ser revelados pelo governo americano. Um deles tem um nome até engraçado, bichano acústico, que basicamente foi uma tentativa da CIA utilizar gatos como espiões durante a Guerra Fria, nos anos de 1960. Eles colocaram uma bateria e um microfone em alguns gatos, e uma antena foi instalada na cauda dos felinos. O documento mostra que alguns testes foram feitos, mas como os aparelhos implantados modificavam o comportamento dos bichanos, eles não conseguiam controlá-los. Estima-se que 20 milhões foram gastos com essa ideia maluca. Porém, no relatório não foram divulgadas quantas missões foram realizadas de fato e quais informações eles conseguiram colher com o projeto. Esse tipo de informação confidencial é sempre um alvo de boicote por parte do governo, que tenta tirar esses arquivos de circulação, talvez com medo de que mais possa ser liberado com o passar dos anos. Um dos eventos que mais abalou os ufólogos ficou conhecido como Caso Roswell, devido a várias aparições que aconteceram na cidade de mesmo nome, no ano de 1947. Mais do que aparições, o OVNI teria se colidido e caído na Terra, porém a Força Aérea dos Estados Unidos emitiram uma nota alegando ser apenas um balão meteorológico. Porém, imagens de médicos e militares socorrendo um corpo foram filmados no dia e no local, logo após o ocorrido. O vídeo mostra que diversas pessoas rodeam uma maca com um possível alienígena de forma humanoide deitado sobre ela. Teria sido um resgate do piloto da aeronave que caiu em nosso planeta? O mais estranho é que apenas nos anos 90, mais de 40 anos depois do acontecimento, as Forças Armadas decidiram divulgar os relatórios do caso Roswell para provar que não se passava de um balão. Mas por que o governo americano demorou tanto tempo assim para publicar essas informações se não tinham nada para esconder? Será que demoraram tanto para pensar em uma desculpa? Alguns anos atrás, um vídeo gravado no México mostra um passarinho que aparentemente está congelado no espaço-tempo e parado no ar. O animal está com as asas abertas, mas mesmo assim sem batê-las continua flutuando. Como isso é possível? Repare que as pessoas transitam normalmente na Terra e outras aves passam voando pelo fundo. Será que aconteceu alguma falha na Matrix e o servidor do passarinho bugou? Ao perceber o fenômeno nada comum, um homem sobe na caçamba do caminhão que estava no meio da rua e tenta tocar o animal com uma vassoura. E, incrivelmente, o pássaro volta ao normal e sai voando seguindo o seu caminho. Esse vídeo se tornou viral em várias redes sociais e foi inexplicavelmente excluído várias vezes por conter conteúdo enganoso. Vale lembrar que o fato teve várias testemunhas. Eu analisei o vídeo em um editor e parece não haver manipulação. Tudo muito suspeito. No estado do Novo México, nos Estados Unidos, a população ficou surpresa ao ver vários veículos militares sobrevoando um observatório solar, além de interditar e evacuar o comércio e as residências próximas do prédio de pesquisa. Os soldados ficaram horas dentro do observatório e depois saíram, tiraram as faixas de proteção e foram embora sem dar nenhum tipo de justificativa para a população, que ficou sem entender nada. Pouco tempo depois, a imagem de um registro solar começou a percorrer pelas redes sociais e foi relacionada a esse episódio estranho. Na gravação, um objeto, ou C em formato circular, aparentemente com um tentáculo, está bem próximo e parece sugar a energia diretamente do Sol. Outro fato assustador é que, se compararmos com o tamanho do Sol, que é mais de 300 mil vezes maior do que a Terra, podemos ver que essa coisa escura é gigantesca e pode ser uma ameaça para todos nós.
Boatos dizem que as autoridades foram enviadas para impedir a divulgação das imagens capturadas pelo observatório e fazer uma pressão nos pesquisadores para esconderem o caso. Esse vídeo já foi excluído várias vezes da internet sem motivo aparente. Será que estão escondendo algo? O que era esse estranho fenômeno? Imagine que você está lá tentando carreira como atriz, aceitando uns papéis meio duvidosos e de repente explode no mundo todo como cantora. Foi exatamente o que aconteceu com Shakira. Quem a vê hoje em dia fazendo o show do Super Bowl, por exemplo, não imagina que a colombiana já precisou se submeter em atuações, digamos, meia boca, em novelas de seu país. E aí, com medo da zoeira sem fim da internet, a cantora decidiu gastar uma fortuna para tentar eliminar as cenas em que aparece atuando na novela chamada O Oásis, de 1994, quando ela tinha apenas 17 anos de idade. Segundo algumas notícias, a musa não estava nem um pouco feliz com sua atuação e desembolsou milhares de dólares para conseguir apagar o vídeo da internet em plataformas como YouTube, Dailymotion e Vimeo. Porém, para a infelicidade da musa, várias dessas cenas ainda podem ser encontradas pela rede. Dinheiro gasto à toa, uma vez na internet, sempre na internet. A mitologia grega é extraordinária. Antigamente o povo acreditava nela como se fosse algo real e não uma lenda. Mas e se realmente existirem os seres que contavam nas histórias? Um centauro foi visto correndo no meio de uma floresta de um pequeno povoado durante o inverno norueguês. Depois de alguns moradores relatarem que viram um homem desconhecido montando a cavalo pela região, um grupo decidiu ir até a floresta averiguar e flagraram não um cara montado a cavalo, mas sim o que parece ser um centauro correndo de um lado para o outro e desaparecendo em poucos segundos pelo bosque. Seria realmente um ser mitológico ou uma simples ilusão? O que você acha? Quando a apresentadora Maria Beltrão faz a leitura de uma pergunta zoeira de um internauta, nem percebe que acabou de ser trollada. Mas a internet não perdoa, e o vídeo acabou repercutindo muito mais do que o próprio programa. O doutor Cu Cabeludo, participando pelas redes sociais, falou, ó. O doutor Cu Cabeludo participando pelas redes sociais. Daí a Globo, nada satisfeita com isso, montou uma operação para bloquear todas as reproduções do vídeo nas redes sociais, principalmente no Facebook, Twitter e YouTube. Na época, toda vez que um usuário postava o vídeo, ele era imediatamente bloqueado e retirado da timeline, alegando direitos autorais. O problema é que depois de um tempo, vários outros apresentadores globais cometeram o mesmo erro, a ponto da emissora simplesmente desistir da ação. Imagina a grana que eles não gastaram para monitorar todas as redes sociais. E no fim das contas, tá aí o vídeo para todo mundo ver. Muitos mistérios envolvem a famosa Área 51, base secreta do governo norte-americano, e ninguém sabe ao certo quais segredos ela esconde. Mas fato é que em 1997 um vídeo foi divulgado por um homem que se dizia ex-funcionário do exército, alegando que as imagens eram de uma entrevista feita com um alienígena capturado em uma missão. O cara que divulgou se identificou na época apenas como Vitor e disse ter bons motivos para estar presente nesse episódio, mas que não concordava com a política interna de esconder descobertas daquela noite da população mundial. Ele diz que quando a base militar precisou fazer uma transferência em massa de arquivos ultra-secretos para o armazenamento virtual, ele teve a chance de copiar alguns documentos, e um deles teria sido o vídeo. O ser entrevistado teria sido capturado em 1989 e mantido sob o cuidado de especialistas. Depois de certo tempo de gravação, o ET acaba sofrendo algum tipo de convulsão e precisa ser prontamente atendido por uma equipe médica, encerrando assim a suposta entrevista. Um alien de verdade gravado em vídeo ou alguém querendo atenção? Você decide. A teoria de que existe uma raça de alienígenas entre nós já é antiga. A mais famosa diz que seriam os reptilianos, que se modificam para ter uma aparência mais humana.
Durante um de seus discursos na Casa Branca, a câmera foca no chefe de estado, é claro, mas às vezes mostra os convidados e alguns seguranças que fazem a proteção do líder. Uma dessas imagens mais amplas captura um dos seguranças que tem uma feição um tanto quanto bizarra. Ele parece fazer movimentos inquietos olhando para o público e em uma visão lateral, ao ampliar a imagem, mostra que ele possui um formato de rosto fora do comum. Será que a pessoa mais poderosa do planeta estaria sendo protegida por reptilianos e a tecnologia do disfarce falhou? O mais estranho é que na época a Casa Branca lançou uma nota sobre o assunto, dizendo que não podia confirmar nenhuma das afirmações feitas sobre o tal segurança. Momentos depois veio com uma piadinha dizendo que não era verdade, pois se o presidente estivesse num projeto com outros seres, ele já teria sido cortado por conta da crise financeira da época. Parece engraçado, mas você já tinha visto o site oficial da Casa Branca fazer piada? Muito suspeito. Uma pessoa estava filmando 2 carros no meio da rodovia e acabou flagrando algo mais surpreendente do que a velocidade dos veículos que passavam por lá. Um cachorro surge do nada no meio da rua, atravessando tranquilamente para o outro lado, e vai correndo até sumir da lente da câmera. Quem estava filmando parece nem reparar no que acabou de gravar. Dá uma olhada mais uma vez. Os carros passam bem rápido, a câmera acompanha o trajeto e o animal não surge lá no fundo escuro, e sim praticamente no meio da rodovia do nada. Será que esse cão teria se teletransportado de algum lugar para o meio da estrada? A câmera flagrou um experimento secreto. Muita gente afirma que alguns governos já possuem tecnologia de teletransporte. Seria essa uma prova? Um grupo de turistas que estava no arranha-céu de Nova York estava filmando e tirando fotos da bela vista da cidade americana, que estava meio até que nublada, porém com o sol à vista. Foi quando uma delas, que inclusive era brasileira, flagrou um acontecimento de deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Ela filma o sol de um lado, mas ao virar a câmera, aparentemente tem um segundo sol do outro lado. Teria sido uma ilusão de ótica ou algum fenômeno meteorológico desconhecido? Talvez pode ter sido mais uma falha dentro da nossa realidade. Há muitos anos atrás, a artista Cássia Eller já cantava sobre um segundo sol que iria chegar. A canção seria um tipo de previsão? Toda vez que eu vejo um vídeo de terror para trazer aqui no canal, fico pensando, como será que eu teria reagido se estivesse no lugar de uma dessas pessoas que viram coisas bizarras de perto? Ainda não tenho essa resposta, mas essa mulher japonesa aqui estava à procura de um novo lugar para morar e tinha pegado a chave de um apartamento e foi visitar o local com um corretor. Ela filma tudo para depois mostrar ao noivo e analisar com calma. Tudo corre bem até que ela grava o corredor que dá acesso ao resto do imóvel e filma algo que tiraria seu sono por semanas: um par de pés descalços. Mas como isso é possível se apenas a mulher e o corretor estavam no apartamento? Na hora ela nem percebe. Quando a moça chegou em casa e foi rever o vídeo com o noivo, eles perceberam que ela nunca esteve sozinha com o corretor naquele dia. Havia alguém os observando. Com esse vídeo, acho muito difícil aquela casa ser vendida. Desde a década de 1950, São Tomé das Letras, em Minas Gerais, é tida como uma das cidades com mais aparições de objetos voadores não identificados do Brasil, e por isso é o destino de muitos caçadores de OVNIs. Uma das aparições mais impressionantes foi feita na década de 1990, quando ufólogos conseguiram filmar luzes durante a madrugada. Foram várias que acendiam e apagavam de maneira aleatória no céu por vários minutos. Devido à escuridão, não é nítido se cada uma delas era um objeto individual ou se todos os pontos de luz faziam parte da mesma estrutura maior, como uma nave, por exemplo. As luzes de São Tomé, como ficaram conhecidas,
foram estudadas por especialistas que afirmaram não ter nenhuma modificação gráfica. O que será que São Tomé das Letras tem que chama a atenção de possíveis ETs há mais de 50 anos? E aí, mano, qual desses vídeos que tentaram apagar da internet você achou mais estranho? Deixe aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.